E a Boeing registrou no primeiro trimestre um lucro que superou as projeções. O lucro por ação foi de 49 centavos de dólar. A receita trimestral foi de 19 bilhões de dólares. As ações da Boeing fecharam em 162 dólares. Elas caíram 7,69% nos últimos 3 meses e 1,10% no acumulado dos últimos 12 meses. E o CEO da Boeing, Kelly Ortberg, falou com exclusividade à CNBC Internacional e comentou sobre esses resultados do primeiro trimestre e também falou de planos para os próximos meses. Vamos assistir. Kelly, é ótimo estar aqui na fábrica que constrói o 787 Dreamliner. Vamos falar sobre os resultados muito melhores do que o esperado para o primeiro trimestre. E, em particular, o fluxo de caixa livre. Vocês ainda têm como meta um fluxo de caixa livre positivo para o segundo semestre deste ano? Certamente. No início, tivemos resultados melhores que o esperado nas entregas comerciais, com 130 aviões entregues, superando o nosso plano. Assim, a queima de caixa foi um pouco menor neste primeiro trimestre. Estamos progredindo para ter fluxo de caixa positivo no segundo semestre deste ano. Vocês estão recebendo de volta alguns aviões que deviam ser da China. Eles foram encomendados pela Chinese Airlines. E vocês têm alguns em produção ou na carteira de pedidos. Qual o destino dos aviões ainda em produção, mas não prontos para entrega? Phil, temos 3 aviões que estavam na China prontos para entrega. Acho que já temos 2 deles de volta e estamos trazendo o terceiro avião. Eles, de fato, pararam de receber aeronaves devido ao ambiente tarifário. Temos cerca de 50 aviões em nosso plano este ano para a China. Portanto, seremos bastante pragmáticos com o que faremos aqui. Quanto aos aviões que ainda não foram construídos, talvez possamos redirecioná-los para outros clientes. Para os aviões que já foram construídos, chamamos isso de remarketing. Estamos focados em atender nossos clientes. Não demoraremos, não vamos deixar isso prejudicar a recuperação da empresa. Por isso, ofereceremos aos clientes a opção de adquirir os aviões. Essa é nossa preferência. Caso contrário, revenderemos para interessados. Jim tem uma pergunta para você. Jim. Olá, Kelly. Eu estava muito preocupado com a situação do fluxo de caixa livre. Parecia muito ruim. Ouvir qualquer progresso nessa frente me faria sentir que essa é a ação certa para possuir. Como vocês estão com isso? Jim, estamos em ótima forma. Sabe, tivemos um grande aumento de capital no final do ano passado, que rendeu 24 bilhões de dólares. Nosso saldo de caixa é melhor do que o previsto. E, na verdade, tudo gira em torno da taxa de produção de MAX. Estamos produzindo MAXes a cerca de 31 por mês no momento. Vamos aumentar a produção nos próximos meses e chegar a uma taxa de 38 por mês. Estamos limitados a isso pela FAA, mas temos um plano para ir além disso ainda este ano. Portanto, me sinto bastante confortável com o balanço geral e reconheço que acabamos de fazer um desinvestimento, anunciamos um desinvestimento de alguns de nossos negócios digitais por 10 bilhões e meio de dólares, o que também solidificará nosso balanço daqui para frente. Você poderia falar sobre a diferença do que teria feito? Quero dizer, porque acho que eu pensava que as coisas poderiam. Se tudo desse certo, você obteria mais alguns por ano. Isso não está correto. É mais a cada trimestre, correto? Desculpe, mas a produção precisa aumentar consideravelmente. Quando vocês vão começar a aumentar a produção? Considerável. Sim, é isso mesmo, Jim. Aumentaremos em 5 aviões por mês quando aumentarmos as taxas. Portanto, o primeiro será de 38 a 42. O próximo aumento de tarifa, provavelmente cerca de 6 meses após o primeiro, será de 42 para 47. E queremos estar na casa dos 50 quando começarmos a produção estabilizada. Em termos de tarifas, muito se deve ao fato de que vocês são os maiores exportadores de qualquer coisa neste país em termos de valor. E a questão passa a ser as tarifas que estão sendo impostas, sejam elas relacionadas ao USMCA, aqui na América do Norte, ou à produção estrangeira, como no caso do Dreamliner do Japão. Quanto isso está afetando o custo? Se isso continuar pelo resto do ano,
você conseguirá suportar o impacto em termos de custo? Acreditamos que poderemos gerenciar isso dentro do nosso plano de fluxo de caixa, sem que haja deterioração a partir disso. Reconhecemos que algumas tarifas têm desvantagens, então podemos reduzir as tarifas que estamos pagando em países como Japão e Itália pelas entregas de aviões fora dos Estados Unidos. 80% de nossas aeronaves estão sendo entregues fora do país. A questão crucial é garantir a saúde de nossa cadeia de suprimentos e continuar vendo as entregas acontecendo no prazo, sem que o ambiente tarifário cause atrasos. E essa é uma possibilidade de que alguém mais adiante diga: não posso pagar isso. E se eles não produzirem, então você não poderá É mais produzir. um problema de continuidade do fornecimento do que propriamente uma tarifa de 10%. Portanto, uma das coisas que estamos fazendo é trabalhar com nossos fornecedores para ver se não podemos ajudá-los também com esse ambiente de drawback tarifário e talvez utilizar nossa capacidade de drawback para ajudá-los a se Qual é a livrar. sua perspectiva em termos de, ao observar o progresso que está fazendo lá, quando você espera obter a certificação e poder dizer: ok, começaremos a avançar para a produção aqui e as Bem, a entregas? resposta curta é o final do ano, mas os programas do avião estão progredindo. Estamos em testes de voo neste momento. Os aviões estão voando todos os dias. Não há problemas no programa de testes de voo do 777. Portanto, temos muito trabalho a fazer com a FAA para obter o certificado. E queremos que isso seja feito até o final deste ano, para que possamos começar a E com entregar esses relação ao aviões. Starliner? Sim, mais missões na Starliner. Estamos trabalhando com a NASA para realizar as ações corretivas dos problemas com o propulsor que vimos no último voo. É um trabalho de engenharia bastante simples. Sabemos quais foram os problemas e estamos tomando medidas corretivas. Esperamos fazer mais alguns voos aqui, sabe, no próximo ano. Você acredita ter resolvido os problemas? Sim, é bem simples. Acho que sabemos quais são os problemas e acho que temos soluções de engenharia simples para esses problemas. Sobre essas informações acerca da Boeing, o Vinícius Torres Freire volta aqui para falar com a gente. A gente tem aí o exemplo de uma empresa americana, né, Vinícius, impactada diretamente pelo tarifaço do seu próprio presidente, o presidente do seu país, mas que está até performando bem diante do resultado aí, está conseguindo colocar essas aeronaves, pelo menos existe intenção de colocar em outros países, e falando até de aumentar o número de produção aí do 737 MAX. Olha, Fábio, eles têm que ser otimistas mesmo, porque se eles chorarem sobre os problemas do 737 MAX, eles vão falir. É o seguinte, eles estão tentando botar esse avião literalmente no ar, porque esse avião foi um problema e um dos núcleos do problema da Boeing. A Boeing não tem resultado positivo, lucro, desde 2018, antes da epidemia. Por quê? Ela teve problemas com 2 aviões, especialmente o 737 MAX, com queda de avião, porta caindo, problema de operação variados, que dá para descrever aqui, problemas com sindicatos, aumento de salário, teve problema de tudo quanto é espécie. A empresa ficou fora do ar. Vou fazer outra metáfora, não muito original. Ela ficou desorientada. Esse impacto agora da tarifa pode ser mortal, porque ela vai ter que correr muito para, e ela está dizendo que está conseguindo, vai ter que correr muito para achar compradores para os seus aviões. É que a Boeing, ela não tem só, ela presta serviço, assim, mais ou menos 40% do faturamento dela é serviço. Agora, do negócio de aviões, 1/5 estava indo para a China e já estava diminuindo. E a China pretende criar uma indústria de aviões. A Boeing já teria problema lá, porque a China pretende criar uma indústria de aviões do tamanho da Boeing, dos Boeing e Airbus grandes. Então, o que eles estão fazendo? No momento que eles tentavam se recuperar, tentavam acabar com os problemas do 737 MAX, que as finanças da empresa começavam a entrar em ordem, eles levaram a pancada do tarifaço, que é um tombo. Apesar de ter diminuído muito a influência chinesa, é um tombo. E agora eles têm que correr para achar aviões. Eles estão falando, bom, se a China não quer, a gente não fabrica mais para eles. O problema não é bem assim, eles estão dependentes e estão na corda bamba. A empresa estava melhorando, ia começar a decolar, mais aumentar foi infame, mas a pancada do Trump foi grande e é um dos motivos pelos quais Trump está voltando atrás. Segunda-feira ele falou com os varejistas. Na semana passada tinha falado, no começo da semana retrasada, passada tinha falado com os financistas. As pessoas estão dizendo, empresas não vão lucrar, empresas vão quebrar, negócios não vão ser feitos, investimentos vão ser paralisados por pelo menos 1, 2 anos.
E a gente ainda tem o problema do financiamento da dívida americana. E o Trump começou a voltar atrás. E a Boeing, que é, como diz na entrevista, a maior exportadora americana, e é uma empresa que emprega 150 mil pessoas diretamente. Se tem alguma indústria tradicional nos Estados Unidos que sobreviveu, é a Boeing. Então, o que Trump fez foi dar uma facada, começar a sangrar uma empresa que estava começando a curar suas feridas. Obrigado, Vinícius.